mais um episódio 10 e 10. Hoje a gente vai falar sobre dois tipos de mecanismo que são os mais comuns de se encontrar por aí, que são o quartzo e o mecânico. Independente dele ser corda manual ou automática, isso a gente pode até comentar agora, mas a ideia hoje é fazer principalmente essa separação do relógio automático do relógio a quartzo, que é um relógio a bateria. Resumidamente, o movimento quartzo é um movimento que tem uma bateria, ele funciona com o auxílio da energia de uma bateria, então ele não tem uma corda que precisa ser carregada, nada para descarregar a força do relógio para ele funcionar, enquanto o automático, ou seja ele manual ou automático, mas o mecânico, ele já funciona com um sistema de corda, que eu vou deixar para o Adriano explicar melhor, porque eu vou me enrolar com as palavras e ele vai dar muito melhor essa explicação do que eu. O legal aqui é que a gente pegou dois modelos que na verdade são exatamente dois exemplares que é exatamente o mesmo modelo. É um Bulgari Diagonal, os dois 35mm, exatamente o mesmo desenho, apesar de um ser bracelete e o outro ser pulseira de couro, mas um é quartzo e o outro é o automático. Uma das coisas interessantes, eu percebo que tem muita dúvida, por exemplo, eu não sei, até às vezes eu tenho a impressão que existe mais dúvida sobre o quartzo do que sobre o relógio mecânico. Até porque me parece que tem menos material para você encontrar exatamente o que é o relógio quartzo, por que quartzo e como ele funciona, qual é a mágica que faz ele contar o tempo. A grande diferença existem duas diferenças fundamentais entre o relógio quartzo e o mecânico. Uma é no órgão regulador, que é quem marca o tempo de fato, e na fonte de energia dos dois. No relógio mecânico, obviamente, a fonte de energia é mecânica, e uma das melhores maneiras de você condensar a energia mecânica é você pegar uma mola, um pedaço de metal, e enrolar ele numa pequena espiralzinha, e que, como por ele ser muito elástico, é feito de uma liga de metal muito elástica, o que ele tenta fazer é se expandir completamente. Então, essa força, essa disposição da corda em tentar voltar ao seu tamanho original é que gera exatamente a força mecânica que vai fazer movimentar todas as engrenagens. A gente chama de rodas tecnicamente, mas basicamente rodas são os nomes que a gente dá para as engrenagens. A corda ela fica dentro de um tambor, que na verdade é a primeira engrenagem do relógio. Então, para vocês terem uma ideia, um tambor de corda de um mecanismo médio, eu quero dizer médio não só em tamanho, mas um mecanismo comum, ele deve ter algo em torno de 1 centímetro de diâmetro. E a corda é uma pequena fita metálica enrolada que chega a ter mais ou menos 30, 35 centímetros de comprimento, se você esticar, completamente esticada. E de repente ela fica toda enrolada num espacinho minúsculo, e na verdade ela ainda ocupa só metade desse espaço do diâmetro do tambor. Então essa força que essa mola faz para voltar na posição, ela força o giro desse tambor, que é a primeira engrenagem. Na verdade, essa engrenagem é que vai impulsionar todas as outras e levar a energia mecânica até o órgão regulador, que é o balanço. O balanço, é importante até explicar, às vezes as pessoas se referem ao balanço, a massa oscilante do relógio automático ou rotor do automático, porque por ela balançar parece analógico que você pense que aquilo balança, mas na verdade não é. O balanço é aquela pequena pecinha que você consegue ver hoje, fácil de ver, porque muitos relógios têm tampa de fundo transparente, aquela pecinha, um arozinho, um circularzinho que fica girando do lado para o outro. Tem uma outra pecinha que fica só no clique que ela fica aqui. Exatamente. O caminho da força, ela parte dessa corda, e o ponto final dela é esse órgão regulador, que é o balanço. É ele que marca o tempo. O que ele faz, na verdade, indo e voltando, é o mesmo efeito que um pêndulo de um relógio de pêndulo faz. Ou seja, ele tem um movimento oscilatório em uma velocidade específica, e essa velocidade é que destrava e trava o desenrolar da corda. Está vindo lá de trás. Exatamente, por um pequeno componente, um conjunto de componentes chamado escapamento. Ele chama escapamento justamente porque ele permite que essas engrenagens escapem.
Então é ele que permite. Se não fosse por ele, a corda ela ia desenrolar em segundos, ia correr tudo, o ponteiro ia dar sei lá quantas voltas, ia se desenrolar realmente em questão de segundos. Então você tem esse sistema de escapamento, que imagine que é uma engrenagenzinha que trava e destrava, trava e destrava. E é justamente esse ciclo de bloqueio e desbloqueio que faz o típico barulhinho tic-tac. É exatamente o barulhinho tic-tac do relógio, seja do relógio de pulso ou do relógio de pedestal. Esse barulhinho do tic-tac é exatamente o barulho do impacto entre os dentinhos da engrenagem do escapamento e uma pecinha chamada âncora. E quem conta o tempo, quem permite que isso seja bloqueado e desbloqueado no tempo certinho, é o movimento oscilatório do balanço. Exato, que é uma coisa que pode variar inclusive de frequência, por isso que tem relógios que faz o tic-tac bem rápido, outro bem devagarinho. Uma coisa que eu acho interessante citar, até que ele mencionou dessa parte do escapamento, é que vocês imaginem o desgaste que essa peça tem toda hora, batendo e saindo, batendo e saindo. Por isso que a gente vê, é uma das partes que a gente vê o uso de rubis, geralmente é rubi, né, que acaba usando, que é um material muito mais resistente, desgasta muito menos do que seja um aço ou o que você faz. Por isso você acaba vendo muito, quantas joias são relógio, aí você já acha duas delas, pelo menos, porque você precisa de um material que seja muito resistente, porque imagina quantas vezes isso faz na vida do seu relógio. Um mecanismo moderno, ele faz isso hoje pelo menos 5 vezes por segundo. Então, essa é a frequência de oscilação de bloqueios e desbloqueios por segundo. E se ele ficar funcionando um dia inteiro, é muito simples você fazer essa conta em uma semana, em um mês, em um ano. E o porquê que tem essa recomendação de se fazer manutenção e revisão de 5 em 5 anos. Quer dizer, é uma peça... ele funciona muito mais do que o motor do seu carro. Imagina fazendo uma analogia talvez boba, mas imagina o motor do seu carro funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 5 anos, sem você trocar o óleo dele. Então, esse é o tamanho do esforço que um relógio mecânico sofre. Uma distinção que eu acho bem legal de fazer, muitas pessoas perguntam qual a diferença entre corda manual e o automático? Tem muita diferença? Não, na verdade o relógio automático nada mais é do que um relógio de corda manual que tem um pequeno dispositivo que permite que a corda fique sendo carregada conforme você mexe o pulso. Então, na verdade, tanto que os primeiros relógios automáticos nada mais eram do que relógios de corda manual, literalmente com quase uma gambiarra em cima deles para fazer essa molinha que você teria que fazer rosqueando com a mão, esse pêndulo que a gente chama de massa oscilante ou rotor do automático. Conforme o relógio vira assim, ele pela ação da gravidade ele tende a manter a sua posição, e cada vez que ele gira, na verdade, ele vai carregando a corda, vai voltando a mola à posição, exatamente, a posição enrolada, para poder ter mais reserva de marcha, que é o termo aí do quanto ele dura. Exatamente, a autonomia, a autonomia do relógio mecânico a gente chama de reserva de marcha. É legal essa nomenclatura, até para... Você já ouviu falar em reserva de marcha, provavelmente já ouviu, ou já leu isso algum artigo em uma ficha técnica. É exatamente isso que significa. E a frequência também, né, que a gente comentou, a frequência, que é essa frequência, tanto que tem relógios como os próprios Seikos, os Hi-Beat, que são... Você falou 5 por segundo, o Hi-Beat são 10. São 10. Ele funciona 36 mil, o Zenith é o primeiro, 36 mil oscilações por hora. Essa diferença, inclusive, dessa frequência, é exatamente isso que até motivou a busca pelo relógio a quartzo. Eu vou explicar também um pouquinho, a gente tem que voltar um pouquinho e falar um pouco da história. O relógio a quartzo, fazendo o mesmo caminho que eu fiz para falar sobre o relógio mecânico, ele usa, a fonte de energia dele é elétrica, é uma pilha, literalmente, ou bateria, tanto faz chamar de pilha ou bateria. Normalmente ela usa uma química de óxido de prata, ela tem 1,55 volt, ou seja, praticamente a mesma voltagem de uma pilha. A gente usa em utensílios domésticos. E por que o nome é quartzo? Porque o regulador dele é um cristal de quartzo. Como que isso funciona? O quartzo é um mineral que ele tem uma característica
física que se chama piezoeletricidade. O que isso faz ele é capaz, o quartzo, se você passar uma corrente elétrica nele, ele tem a capacidade de vibrar. Ou o oposto, se você submeter um cristal de quartzo a um esforço mecânico, ele também é capaz de gerar um pequeno pulso elétrico. Existem várias aplicações da piezoeletricidade, isso se usa bastante, inclusive em instrumentos musicais. Captação de corda. Captador de piezo. Instrumento acústico. Principalmente acústico, exatamente, porque aí você não precisa de uma corda, não precisa de magnetismo para isso. Essa vibração faz o cristal de quartzo gerar um pulso elétrico que depois é amplificado e se transforma em som. O que o relógio a quartzo faz é vibrar, alimentar esse cristal de quartzo, passar uma corrente elétrica por ele, fazer ele vibrar, e um circuito eletrônico faz a contagem dessa vibração, ou seja, quantas vibrações ele faz por segundo, qual é a frequência de vibração dele. É sabido que se você pegar um cristal de quartzo e cortar ele na direção correta da estrutura cristalográfica dele, esse é o nome correto. Se você cortar esse cristal de quartzo exatamente alinhado com essa estrutura, ele vai vibrar a uma frequência conhecida de 32.768 Hz, ou vulgarmente 38 kHz. Sabendo desse número, o que o circuito eletrônico faz é contar a cada 32.768 vibrações do cristal de quartzo, ele sabe que passou um segundo, ele manda um impulso elétrico para um pequeno motorzinho magnético que vai fazer o ponteiro saltar. Por isso que geralmente você vê ponteiro de segundo, ele não é constante como os relógios mecânicos. Exatamente. Ele é movimentado por um motor de passo, que é um motorzinho magnético, onde você simplesmente inverte a polaridade dele e ele dá um salto completo. Esse salto completo ele é liberado. A razão, na verdade, você pode fazer, como todo mundo já deve ter visto, relógios a quartzo constante. O problema é que você tem que dar muitos pulsos por segundo, e isso consome muita energia, porque você tem então uma bateria alimentando o motor magnético, o circuito eletrônico e o cristal de quartzo. Na verdade, o grande desafio da tecnologia do quartzo é você ter autonomia, você fazer a bateria durar e ter o mínimo consumo possível. Ainda assim, o relógio quartzo ele é analógico, além do relógio digital, obviamente. O relógio digital é relativamente simples, ele tem uma telinha de cristal líquido e as informações controladas por um circuito eletrônico aparecem nela. O relógio a quartzo, a curiosidade é que, queira ou não, ele tem uma parte mecânica. Os ponteiros, para se movimentarem a partir do pulso, do impulso do motor elétrico, ele depende de engrenagens. A parte do calendário, por exemplo, é igualzinha de um relógio mecânico, igualzinha, sem tirar nem pôr, exatamente os mesmos componentes. A parte onde os ponteiros são montados e faz a conexão entre ponteiro de hora e minuto e a sincronia também são iguais. Então ele tem uma parte mecânica e que também precisa de manutenção de tempos em tempos. Ela sofre muito menos esforço do que um relógio automático, mas ele também tem uma parte mecânica. O que eu acho interessante falar sobre prós e contras o relógio mecânico é o clássico, é o relógio clássico, né? É um relógio que é uma tecnologia centenária, é uma tecnologia muito durável, porque você tem relógios mecânicos aí de bolso, de coleção, que tem 100 anos, mais de 100 anos e funcionando perfeitamente. Uma coisa legal do relógio mecânico é que é possível se você tiver uma peça quebrada, você consegue até fazer uma nova peça, coisa que você não consegue fazer com o circuito eletrônico. O módulo do quartzo já... Exatamente. E a tecnologia que se tem hoje num relógio mecânico, ela é praticamente a mesma, há pelo menos 200 anos ela é a mesma. O relógio quartzo não, ele mudou tanto ao longo dos anos que um mecanismo a quartzo da década de 80 é considerado completamente obsoleto. E se as partes eletrônicas dele pifarem, é como se você tivesse um computador que as partes, que a placa-mãe ou o computador pifou, você não consegue reproduzir, você não tem quem faça isso, simplesmente acabou, foi produzido naquela época e muitos mecanismos a quartzo estão relegados ao fundo da gaveta, infelizmente,
porque não há mecanismo substituto e não há peças de substituição. Esse é o ponto negativo do relógio a quartzo. Ele não tem esse valor intrínseco, ele tem a praticidade, lógico, de ter muito mais autonomia. E uma coisa que eu acho muito interessante de falar também do relógio quartzo é que a precisão dele é superior, em geral, ao do relógio mecânico, por ele funcionar com essa energia da bateria, que ele tem uma constância, ele consegue ter uma precisão. A precisão dele é muito superior. Inclusive, você pega relógios como a Gran Seiko, que faz os próprios cristais dentro da fábrica, faz cristais extremamente selecionados, escolhe só os melhores cristais, você consegue ainda fazer uma precisão maior ainda. Você tem relógios que os Gran Seiko, se eu não me engano, fazem 1 segundo por mês, não, nem isso, 5 segundos por ano, se eu não me engano. Algo desse, acho que é 3 a 5 segundos por ano de variação do horário, ou seja, não é porque ele é quartzo que ele é pior. Dependendo do ponto de vista, ele pode ser melhor. Se você só quer um relógio que funcione sempre, esteja sempre no horário, é uma coisa que uma peculiaridade que eu acho interessante, que a gente vê muito no mundo do relógio, é que você vê muito relógio feminino, na sua maioria quartzo. Por quê? Mulher não usa sempre o mesmo relógio, quer usar um relógio diferente, às vezes não tem mais essa preocupação com o visual do que... a gente pode pôr Speedmaster todo dia, qualquer roupa está funcionando. Às vezes ela quer usar esse Bulgari de ouro com pulseira vermelha, mas hoje não combina com a roupa, vai para a gaveta. O que acontece? Quando ela pegar esse relógio daqui a 3 dias, como ele é quartzo, ele está exatamente funcionando perfeito no horário, sem problema nenhum. Um relógio mecânico, você deixou ele 3 dias na gaveta, dependendo da reserva de marcha dele, mas falando uma reserva normal, quando você pegar, ele vai estar parado. Então você vai ter que dar corda, regular o horário, regular a data. E tem um detalhe importante, tá? Que é verdade, não é piada, isso é verdade, as mulheres reclamam. Estraga a unha. Tá? Mexer na coroa do relógio, ajustar as horas, tem que fazer isso toda hora, estraga a unha. Realmente, literalmente. É um processo manual, literalmente, você fica passando o dedo. Então, é uma coisa que é incômodo. Então, a praticidade do relógio a quartzo é incomparável. E a precisão é uma coisa interessante, para a gente falar em ordem de grandeza, falando assim, bem genericamente, um relógio mecânico mediano hoje em dia, a gente está falando em uma precisão em torno de 2 a 15 segundos ao dia. Não cosque, né? Relógio mecânico médio, tá? De bom nível. De bom nível, 2 até 15, tem uns que chegam 15 segundos por dia. Ainda é aceitável, exatamente, de adiantar ou atrasar. Um relógio a quartzo muito vagabundo, ele faz algo em torno de 30 segundos por mês. Tá? Exato, você pensar que um relógio COSC, que é o certificado de cronômetro suíço, que seria um Rolex, está presente em muitos relógios, tem uma variação de -3 mais 5 exatamente por dia? Por dia. Ou seja, o relógio quartzo mais barato possível ainda vai ser mais preciso do que alguns dos mais caros mecânicos. É assim que funciona, conviva com isso, infelizmente. E na verdade a explicação é mais simples do que parece, do porquê dessa diferença de precisão. Está relacionado justamente à frequência do órgão oscilador. Enquanto um relógio mecânico funciona em algo que é entre 2,5 Hz ou 3 Hz, ou alguns modelos 5 Hz, o relógio quartzo mais simples funciona a 32.768 Hz. Na verdade, o primeiro relógio a quartzo, e diga-se de passagem, o primeiro relógio a chegar no mercado com essa tecnologia foi o Seiko Astron, em dezembro de 1969. O cristal de quartzo dele funcionava a só 8.192 Hz. Mesmo assim, a gente está falando de pelo menos 20 mil vezes, a frequência 20 mil vezes superior à de um relógio mecânico. Isso significa o quê? Matematicamente, se você tem um relógio funcionando a 5 Hz e você tem uma pequena falha que é intrínseca do órgão oscilador em uma dessas batidas, você tem um erro em 5. E se você tiver num relógio a quartzo com 32.768, se você tiver 1.000 erradas, ainda significa uma porcentagem assim. Então a precisão dele inclusive no relógio mecânico, a busca por maior
a frequência, que é o que muitos mecanismos usam, o Seiko High Beat, o Zenith é o primeiro, a ideia é justamente ter maior precisão, porque uma frequência de oscilação maior, qualquer erro acaba sendo diluído e minimizado. Agora, por que não se faz cada vez mais altas as frequências? Exige muita energia mecânica, e muita energia mecânica significa uma corda muito forte, muita força para peças desse tamanho. Que vão sofrer um desgaste que aí você começa a falar nessa escala. Mas eu acho que esse é o ABC do relógio da quartzo. Uma coisa também importante só deixar citado é que não é porque é quartzo e barato, porque existem quartzos caros. Existem relógios de quartzo que são excelentes, que são níveis de quartzo, como foi o Grand Seiko que a gente mencionou de quartzo, mas você pode partir para um Omega X33 que tem um movimento a quartzo espetacular, um Breitling Aerospace também que tem os Breitling são todos, inclusive existe certificação COSC, certificação COSC para relógio a quartzo, o critério é muito superior, e eles são termocompensados, ele possui um circuito dele e é capaz de compensar a variação de frequência de oscilação do cristal de quartzo de acordo com a temperatura, porque ela varia um pouco. Na verdade, o relógio a quartzo ele é calibrado para que o quartzo tenha a melhor precisão dele na temperatura em que o relógio normalmente fica em contato com a pele, que é algo em torno entre 24 a 28 graus Celsius. Então, os cristais de quartzo, os circuitos são programados para fazer essa contagem bater com a frequência que ele vai ter nessa temperatura. Por isso que, inclusive, você pode ter os relógios termocompensados, inclusive a recomendação dos manuais é que eles só garantem aquela precisão se você tiver com o relógio mantido no pulso. Eu acho que é isso. Não, e você vê relógio, você vê Patek Philippe de quartzo. Exatamente. A FP Journe lançou um relógio, ou FP Journe, né, que é mais para o relojoeiro do que a marca, chamou Elegante, que inclusive tem um mecanismo inteligente que o relógio, se você não usa ele por mais de 30 minutos, se eu não me engano, ele dorme. Exatamente. Ele desliga o gasto de energia para os ponteiros, até o momento que você pega o relógio de novo, volta a mexer nele, ele reajeita os ponteiros para a hora atual, sem você ter que mexer em nada. A gente está falando de uma bateria que dura 10 anos, se eu não me engano, é o quanto o FP Journe diz que o relógio dura sem problema com o uso normal. Então não é porque é quartzo. Tem muita gente que tem esse preconceito, relógio quartzo, relógio quartzo não vale a pena ter na coleção. Ou não vale pagar tanto por um relógio a quartzo. Depende. Eu tive um relógio a quartzo muito peculiar na minha coleção, que foi um Omega Marine Chronometer. O Marine Chronometer é um relógio de 1976. Ele foi o primeiro relógio de pulso a receber a certificação de cronômetro de marinha, que é uma certificação de precisão que só é emitida por observatórios astronômicos. E é um nível de exigência de precisão muito superior ao do COSC, só para você ter uma ideia, o relógio de 1976. A peculiaridade dele é que ele tinha um cristal de quartzo cortado num formato que permitia que ele vibrasse a 4.2 MHz, ou seja, 4.200.000 Hz. Já está falando de 38 achando muito. Exatamente, a precisão desse relógio era em torno de 4 segundos ao ano, 4 a 8 segundos ao ano, em 1976. É um relógio super colecionável, então não é porque é quartzo que não tem valor. Que não tem valor como coleção ou como valor histórico. Tem mercado para todo mundo, não é? Exatamente. Não adianta ser preconceituoso porque os dois têm seu valor sem menor sombra de dúvida. Eu acho que é isso. É isso então, é uma boa cobertura aí do básico até avançado, né? A gente foi mais que avançado do que básico, das diferenças de um mecânico para um automático. Então, até o próximo.